São Lourenço, o santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huesca, ou Valência. Nasceu em 225 e morreu martirizado em 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Os diáconos eram considerados os guardiões dos bens da Igreja e eram conhecidos pela ajuda e caridade aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Lauriantenens, que significa coroa feita de louro, como os vencedores recebiam após suas vitórias. Lourenço obteve a vitória através da sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. Martírio, testemunho de fé. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. Em 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: "Aonde vai, sei o seu diácono, meu pai. Jamais ofereceste o sacrifício da missa sem que eu vos ajudasse." O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: "Não te abandono, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim. Em 3 dias tu me seguirás." Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a Igreja lhe entregasse todos os seus bens, dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela Igreja e disse ao imperador: "Estes são os bens da Igreja." Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante da sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço feliz dizia aos soldados: "Agora podem virar-me. Este lado já está assado." Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço, e no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo, ao verem o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudêncio, contemporâneo de Lourenço, confirmou este facto quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Foi sepultado no cemitério de Ciríaca, em Agro-Verão, na Via Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus, que honra os seus santos, foi construída por um outro imperador romano, Constantino. Devoção a São Lourenço. Por causa do seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço é mencionado na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. São Lourenço é o padroeiro da cidade de Huesca, em Espanha. Ele é também o padroeiro dos diáconos. Representação de São Lourenço. Na arte litúrgica da Igreja, São Lourenço é representado como um diácono em uma grelha, com a Bíblia na mão. Sua paixão foi escrita um século após sua morte, mas desde o início a história do seu testemunho foi passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem fica onde está hoje a igreja de São Lourenço, extramuros. É a 5ª Basílica Patriarcal Romana. São Lourenço é o padroeiro dos diáconos. Isso acontece porque ele foi diácono e secretário do Papa Sisto II e morreu martirizado exercendo sua função de diácono em Roma no ano 258. A imagem de São Lourenço conta-nos a história da sua vida e do seu martírio.